Meu avô Vicente não morreu de velhice. Ele se apagou. Foi assim que minha mãe descreveu, com a voz embargada ao telefone. Nos últimos 5 anos de vida, ele foi se fechando dentro daquela casa antiga no final da rua, e o mundo dele encolheu até caber numa única poltrona de couro puído, virada para uma televisão que nem deveria mais funcionar. Meu nome é Léo, e coube a mim, o neto sem rumo, a tarefa de esvaziar a casa. Era um trabalho que ninguém queria. Não por luto, mas por uma estranha repulsa que o lugar causava. A casa tinha o cheiro de poeira, naftalina e algo mais. Um cheiro elétrico, quase como o de ozônio depois de uma tempestade. As primeiras semanas foram um borrão de caixas e sacos de lixo, roupas velhas, papéis amarelados, a parafernália de uma vida inteira. O epicentro da reclusão do meu avô era a sala de estar. As janelas estavam cobertas com lençóis grossos, pregados na madeira. A única fonte de luz era um abajur fraco ao lado da poltrona. E na frente dela, dominando o ambiente, estava a TV. Era um monstro. Uma Philco dos anos 70, com um gabinete de madeira escura e uma tela curva e protuberante, cinza como um olho morto. Não havia controle remoto. Apenas 2 botões giratórios de plástico amarelado. Um para o volume e outro para os canais, que girava com um claque duro e satisfatório. Eu me lembrava daquela TV da minha infância, mas ela já era uma relíquia naquela época. Por que meu avô a manteve? Porque era a única coisa na sala que não estava coberta por uma fina camada de poeira. Decidi deixar para lidar com ela por último. Era pesada demais para mover sozinho. Um dia, enquanto encaixotava uns livros, encontrei um diário dele, escondido debaixo da poltrona. Não era um diário de verdade, mas um caderno de anotações. A maioria das páginas estava em branco, mas uma, datada de 3 anos atrás, me chamou a atenção. A caligrafia dele, antes firme, estava trêmula, quase ilegível. Ele não gosta da luz. O sol o apaga. Só no escuro, só no chiado. Hoje eu vi a cadeira vazia. Acho que ele sabe que estou olhando. Achei aquilo fruto da solidão e da idade. Ele quem? Pensei. Guardei o caderno e continuei o trabalho. Naquela noite decidi dormir na casa para economizar tempo no dia seguinte. O silêncio era absoluto, denso. Deitei no antigo quarto de hóspedes e, exausto, adormeci. Acordei no meio da madrugada. Não com um barulho, mas com a ausência dele. O silêncio parecia ter sido substituído por um zumbido, um chiado baixo, constante, elétrico. Sentei na cama, meu coração acelerando. O som vinha da sala. Levantei e caminhei pelo corredor escuro, o assoalho de madeira rangendo sob meus pés. Parei na porta da sala. A única luz vinha da própria televisão. A tela, antes morta, brilhava com uma estática furiosa, um formigueiro de pontos brancos e pretos dançando freneticamente. O chiado era mais alto ali, preenchendo o ar. Meu primeiro pensamento foi um curto-circuito. Fui até a tomada para puxar o fio, mas parei. A tomada estava vazia. O cabo da TV estava enrolado e amarrado com um arame, a uns 2 palmos do chão. Gelei. Como ela estava ligada? Fiquei ali, parado no escuro, apenas olhando para aquela dança caótica na tela, o som do chiado martelando na minha cabeça. Era hipnótico. Fiquei olhando por minutos, e meus olhos começaram a pregar peças. Comecei a ver padrões na estática, formas fantasmagóricas se formando e se desfazendo. E então, vi algo que não era um padrão. Por uma fração de segundo, a estática pareceu afinar, como uma névoa se dissipando, e eu vi uma imagem. Era a sala. A mesma sala em que eu estava, mas diferente. A poltrona estava lá, os lençóis na janela, mas a luz do abajur parecia mais amarelada, mais doentia. E a sala estava vazia. A imagem durou 1 segundo e depois foi engolida pelo chiado novamente. Recuei, tropecei nos meus próprios pés e quase caí. Corri de volta para o quarto e tranquei a porta, o coração batendo na garganta. Fiquei acordado até o amanhecer, ouvindo o chiado incessante vindo da sala. No dia seguinte, com a luz do sol entrando pelas frestas, a TV estava apagada, silenciosa. Eu me convenci de que tinha sido um sonho, um pesadelo causado pelo cansaço e pela atmosfera da casa. Mas não consegui me aproximar da TV o dia todo.
A curiosidade, no entanto, é uma coceira que precisa ser coçada. Naquela noite, eu não esperei. Criei coragem, fui até a sala e, com a mão trêmula, girei o botão de volume. Nada. Girei o seletor de canais. Clac, clac, nada. Senti um alívio estúpido. Claro que não funcionava. Estava prestes a sair quando, por impulso, girei o botão de canal mais uma vez. Clac. E o chiado voltou. A tela se acendeu com a mesma estática de antes. O ar ficou pesado, carregado com aquele cheiro de ozônio. Desta vez, eu fiquei. Sentei no chão, a uma distância segura, e observei. Por quase uma hora, nada além do chiado. Eu já estava pronto para desistir, para me chamar de idiota, quando a imagem apareceu de novo. A mesma sala, a mesma luz doentia, mas desta vez não estava vazia. Sentado na poltrona, de costas para mim, estava um homem. Usava um pijama listrado que eu reconheci na hora. Era meu avô. Ele estava imóvel, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo algo. Eu prendi a respiração. Era uma gravação, alguma fita antiga. Mas como? A TV não tinha videocassete. Enquanto eu olhava paralisado, a figura na tela se mexeu. Lentamente, ele virou a cabeça, não para olhar para a sala dele, mas para a câmera, para a tela, para mim. O rosto dele não era exatamente o do meu avô. Tinha os traços dele, mas a pele era lisa demais, como cera, e os olhos eram apenas sombras escuras, vazias. E ele não tinha expressão. Era um vazio terrível. Aquela coisa me encarou de dentro da TV por uns 10 segundos que pareceram uma eternidade. Então, a imagem se dissolveu na estática de novo. Eu disparei para fora da casa. Fiquei na calçada, tremendo, tentando respirar. Não voltei mais naquela noite. No dia seguinte, liguei para minha mãe. Menti. Disse que estava doente e que precisava de um tempo. Peguei o diário do meu avô e comecei a ler tudo, cada palavra. E em uma das últimas páginas encontrei a resposta. Ela me mostra a casa, mas não é a minha casa. É um eco, frio. No começo, era só o silêncio. Depois comecei a sentir que não estava sozinho. Agora eu o vejo. Ele fica no canto, onde a luz não chega. Uma sombra alta. Ele não se mexe. Ele só espera. Eu não sei o que ele quer. Mas quando eu olho para a tela, sinto que ele também está me olhando, do outro lado do vidro. A TV não é uma janela, é um espelho de duas faces. Meu sangue virou gelo. Meu avô não estava vendo o passado. Ele estava vendo um reflexo sombrio da própria casa, e algo vivia naquele reflexo. A figura que eu vi na poltrona não era meu avô. Era a coisa imitando ele. Precisei voltar. Tinha que tirar aquela TV de lá, destruí-la. Chamei um amigo, o Beto, para me ajudar. Não contei a verdade. Disse apenas que a TV era velha e eu precisava me livrar dela. Chegamos à noite. A casa estava silenciosa. A TV desligada. É essa a jamanta? Beto perguntou, batendo com os nós dos dedos no gabinete de madeira. Isso aqui pesa 1 tonelada. Enquanto nos preparávamos para movê-la, as luzes da casa piscaram e se apagaram. Mergulhamos na escuridão total. Ótimo, caiu a força, disse Beto, ligando a lanterna do celular. O feixe de luz dançou pela sala e pousou na televisão. E ela ligou. O chiado encheu a sala, mais alto e agressivo do que nunca. A luz da estática era a única iluminação, lançando sombras grotescas nas paredes. Cara, que bizarro! Beto disse, recuando um passo. Ela nem tá na tomada. A imagem se solidificou. Era a sala de novo, mas a luz amarelada estava mais forte, pulsante. A poltrona estava vazia, mas a coisa que meu avô descreveu estava lá. No canto mais escuro do cômodo, uma silhueta alta, magra, se destacava contra a parede. Não tinha rosto, nem traços, apenas a forma de um homem feita de escuridão pura. Léo, o que é isso? É algum protetor de tela? Beto sussurrou, o medo começando a colorir sua voz. Eu não conseguia responder. Meus olhos estavam grudados na figura. E então, no silêncio pesado da casa, ouvimos um som. Um arrastar lento de pés, vindo do andar de cima.
Beto congelou. Você ouviu isso? Ele murmurou. Eu ouvi. E a figura na tela, a sombra, começou a se mover. Ela não andou. Ela deslizou da parede, se derramando pelo chão como tinta e avançando em direção à câmera, em direção ao vidro. Enquanto ela se aproximava na tela, os passos no andar de cima ficaram mais rápidos, mais pesados, descendo a escada. Tem alguém na casa! Beto gritou, apontando a lanterna para a porta da sala. Mas eu não conseguia tirar os olhos da TV. A sombra tinha chegado à tela. Não havia mais imagem, apenas um negrume absoluto que parecia sugar a luz da estática. A tela não era mais uma tela. Era uma porta aberta. O som do chiado parou, e o último degrau da escada rangeu, bem atrás de nós. Nós não olhamos para trás. Apenas corremos. Disparamos pela porta da frente e não paramos até chegar no meio da rua. Deixamos tudo para trás. A porta da casa ficou escancarada, um retângulo de escuridão convidativa. Eu nunca mais voltei. A casa foi eventualmente vendida por uma ninharia, sem que o comprador entrasse nela. Eu me mudei para um apartamento pequeno no centro da cidade. Tentei esquecer, mas a coisa não ficou naquela casa. Ela não estava presa à TV. A TV era só o portão, e eu olhei através dele por tempo demais, e a coisa olhou de volta. Às vezes, quando a noite está quieta, eu a vejo. Não em uma TV. Eu a vejo por uma fração de segundo no reflexo da tela do meu celular antes que ele se acenda. Eu a vejo na janela escura do metrô, uma silhueta alta e escura parada atrás do meu próprio reflexo. Ela não se aproxima. Ela não faz barulho. Ela só me observa pacientemente, de dentro de todos os espelhos e de todas as telas. Ela sabe que eu a vejo. E eu sinto, com cada fibra do meu ser, que ela está apenas esperando o canal certo para sintonizar a minha realidade de vez. Se essa história te deixou olhando 2 vezes para o seu próprio reflexo, imagine o que vem por aí. Para não perder as próximas, se inscreva no canal e ative o sino. O seu apoio me ajuda a continuar trazendo esses relatos do escuro. Olá a todos, e obrigado por se juntarem a mim novamente. A história que vou contar hoje não é sobre um fantasma ou um objeto amaldiçoado. É sobre um lugar. E sobre as regras que você deve seguir quando um lugar decide que você pertence a ele. Meu nome é Isabela. No ano passado, minha vida na cidade grande tinha se tornado um nó de ansiedade e exaustão. Foi quando recebi a notícia de que um tio-avô, um homem chamado Inácio que eu mal conhecia, havia falecido e me deixado sua única propriedade. Um pequeno sítio encravado no meio de um vale silencioso, a horas de distância de qualquer coisa que se parecesse com um semáforo. Para mim, pareceu um sinal. Vendi algumas coisas, pedi demissão e fui em busca de paz. O lugar era mais bonito do que eu imaginava. Uma casinha de madeira simples, mas robusta, cercada por um pomar. Uma horta abandonada e o silêncio mais profundo que eu já tinha ouvido. Era perfeito. Na mesa da cozinha, meu tio-avô tinha deixado as chaves e uma única folha de papel amarelada, dobrada ao meio. Dentro, com uma caligrafia caprichada, estava uma lista intitulada Regras da Terra. Eu sorri. Achei um gesto excêntrico e tocante. A lista dizia: sempre recolha as ferramentas para o galpão antes do anoitecer. A terra não gosta de ferro frio sob o sereno. A figueira atrás da casa é antiga. Não coma de seus frutos. Eles são para outros. Se ouvir um som de flauta vindo do riacho à noite, feche as janelas e não procure. A música não é para você. Ao tirar algo da horta, enterre uma moeda no mesmo lugar. É uma troca justa. Se acordar e uma das portas da casa estiver pintada de vermelho, não saia. Aquele dia não lhe pertence. Volte a dormir. Eu li aquilo como a poesia de um homem solitário. A terra não gosta de ferro frio. Poético, pensei. Guardei o papel na gaveta e, nos primeiros dias, tentei seguir as regras por respeito à memória dele. A primeira semana foi idílica. Eu capinava a horta, sentindo a terra nos meus dedos, consertava a cerca, respirava ar puro. Na primeira vez que colhi uns tomates, me senti boba, mas cavei um buraco e enterrei uma moeda de 10 centavos. Uma troca justa. Sussurrei para o silêncio.
O primeiro deslize aconteceu umas 2 semanas depois. Eu trabalhei na horta até o sol se pôr, exausta. Entrei, tomei um banho e desmaiei na cama. Acordei no meio da noite com um som. Um som metálico, agudo e rítmico. Ting, ting, ting. Vinha de lá de fora. Fui até a janela do quarto que dava para a horta e olhei. A lua cheia iluminava o terreno. E no meio dos canteiros, um ancinho que eu tinha esquecido estava fincado na terra. E ele estava vibrando, tremendo como um diapasão, emitindo aquele som fino e constante. Fiquei olhando, o coração acelerado. Era o vento? Um animal? A vibração parou tão de repente quanto começou. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Na manhã seguinte, corri para a horta. O ancinho não estava mais lá. Procurei por toda parte. Simplesmente sumiu. Pensei em ladrões, mas nada mais tinha sido levado. A porta estava trancada como eu havia deixado. O ancinho tinha desaparecido. Uma semana depois, eu o encontrei. Estava no fundo do pomar, jogado perto do riacho. Os dentes de metal, antes retos e fortes, estavam torcidos para dentro, como dedos se fechando. E o cabo de madeira estava coberto por arranhões profundos, não de um animal, mas arranhões que pareciam feitos por unhas, dezenas delas, com raiva. A terra não gosta de ferro frio. A regra ecoou na minha cabeça. Desta vez, não soou poético. Soou como um aviso. Comecei a seguir as regras com um zelo quase paranoico. As ferramentas eram guardadas 1 hora antes do pôr do sol. Eu nem olhava para a figueira, cujos frutos roxos e inchados pareciam me observar. Uma noite, eu estava lendo na sala quando ouvi uma melodia suave, de flauta, vindo da direção do riacho. Era linda, hipnótica, e uma parte de mim sentiu uma vontade imensa de ir até a janela, de ver quem tocava. Mas a regra era clara. Corri pela casa, fechando todas as janelas e trancando a porta, o som da flauta ainda se infiltrando pelas frestas. Deitei na cama, cobri a cabeça com o travesseiro e, mesmo assim, a música parecia estar dentro do meu crânio. Senti um medo irracional, a sensação de que, se eu olhasse, veria algo que não poderia ser desvisto. A paz que eu vim procurar tinha se transformado em uma vigília constante. Eu me sentia observada. O silêncio não era mais vazio, era expectante. A gota d'água foi a visita do seu antenor, um senhor que morava a quilômetros dali e entregava o gás. Enquanto ele instalava o botijão, comentei, tentando soar casual. Seu Inácio era um homem peculiar, não? Deixou até uma lista de regras para cuidar do sítio. Seu antenor, que estava agachado, parou o que estava fazendo. Ele se levantou devagar, limpou as mãos na calça e olhou para mim. A simpatia tinha sumido do rosto dele. Minha filha, ele disse, a voz baixa e séria, não são as regras do seu tio, são as regras da terra. Ele aprendeu do jeito difícil. O irmão dele não aprendeu. Irmão? Ele tinha um irmão? Perguntei. Tinha, há muitos anos, um menino. Desapareceu. Seu tio dizia que a terra o levou, que ele foi teimoso, comeu um figo que não devia. Ele olhou por cima do meu ombro, na direção da figueira, e se benzeu. Respeite as regras. Essa terra, ela lembra de tudo. Naquela noite eu não consegui dormir. A história do menino, o aviso do seu antenor, o medo agora tinha um nome, uma história. Rolei na cama até a madrugada, e foi então que a sede me atacou. Levantei para ir à cozinha. A casa estava mergulhada no breu, só com a luz da lua entrando pela janela da sala. E foi no corredor que eu vi. A parede lisa que levava ao banheiro não estava mais lisa. Havia uma porta nela. Não era uma porta da casa. Era escura, de madeira bruta, sem pintura, com uma maçaneta preta de ferro. Não estava ali antes. Eu passava por aquele corredor 10 vezes por dia. Não havia porta ali. Meu corpo inteiro gelou. A quinta regra. Se acordar e uma das portas da casa estiver pintada de vermelho, essa não estava pintada. Ela simplesmente apareceu. Mas o instinto foi o mesmo. Não saia. Aquele dia não lhe pertence. Volte a dormir. Eu deveria ter voltado. Juro por tudo que é mais sagrado que eu deveria ter voltado para a cama e me escondido debaixo das cobertas. Mas então, eu ouvi um som vindo de trás da porta. Um som fraco, mas inconfundível.
O choro de uma criança. Um choro abafado, sofrido, e junto com o choro, um cheiro. Um cheiro doce e enjoativo de figos maduros, podres. A história do seu antenor me atingiu como um soco. O irmão. O menino que a terra levou. Ele estava ali? Atrás daquela porta impossível? A maçaneta de ferro parecia me chamar. Eu dei um passo, depois outro. Minha mão se ergueu, trêmula. Eu precisava saber. Eu precisava. Foi o chão que me salvou. O assoalho rangeu sob o meu pé, um som alto e agudo no silêncio. E o choro atrás da porta parou. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer barulho. E então, um novo som. Um arranhão lento na madeira. Do outro lado. Como se a coisa que estava chorando agora estivesse ali, encostada na porta, esperando, ouvindo. O terror finalmente quebrou minha paralisia. Eu me virei e corri para o meu quarto. Me tranquei, empurrei uma cômoda contra a porta e fiquei encolhido na cama, tremendo, até o sol nascer. Eu não esperei para ver se a porta tinha sumido. Assim que os primeiros raios de sol apareceram, joguei minhas coisas no carro e fugi. Dirigi por horas, sem olhar para trás, o cheiro de figo podre ainda impregnado nas minhas narinas. Estou de volta à cidade há 6 meses. Moro num apartamento no 12º andar. Tento me convencer de que estou segura, que o concreto e o asfalto me protegem. Mas a terra lembra, e ela não esquece seus herdeiros. Na semana passada, encontrei um ancinho de brinquedo, de plástico, que uma criança deixou cair na calçada. Ele estava torcido, os dentes virados para dentro. Ontem, quando cheguei em casa, a porta do meu apartamento estava com uma única, inexplicável, mancha de tinta vermelha no canto. E esta noite, quando o vento sopra entre os prédios, eu juro que ouço a melodia fraca de uma flauta. Eu não sou mais a dona da terra. A terra é que é minha dona. E eu sinto que cedo ou tarde, ela virá me buscar para casa. Se essa história fez você desconfiar do chão sob seus pés, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. E ative as notificações, porque a escuridão tem muitas outras histórias para contar. Meu nome é Gabriel, e até hoje, a simples menção da palavra esconderijo me causa um calafrio na espinha. A maioria das pessoas guarda boas lembranças desse tempo, das brincadeiras de criança, das risadas abafadas debaixo da mesa. Eu não. Para mim, a palavra esconde algo mais sombrio, algo que me persegue há 20 anos. A história começa em 1999, quando eu tinha 10 anos. Minha família se mudou para uma casa grande e antiga no interior. Era um casarão de 2 andares, com janelas enormes e um porão úmido que cheirava a terra molhada. A casa tinha sido do meu bisavô e ficou fechada por décadas. Para mim, aquilo era um paraíso. Para meus pais, era um projeto de reforma sem fim. O único cômodo que não precisou de reforma era o meu quarto. Era no 2º andar, com uma janela que dava para um quintal imenso, cheio de jabuticabeiras. A única coisa estranha era uma porta de madeira escura no fundo do armário. Uma porta pequena, quase do tamanho de um alçapão, com uma tranca antiga e enferrujada. É só um quartinho de bagunça, Gabriel, meu pai disse, depois de tentar abrir a porta e perceber que a chave não estava mais ali. Deve ter coisas velhas do seu bisavô, mas nem se preocupe com isso. E eu não me preocupei. No começo, pelo menos. A porta virou parte da paisagem. O lugar para onde eu empurrava a pilha de roupas que não queria dobrar. Mas uma noite, a curiosidade me venceu. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouvi um som estranho. Era um barulho baixo, um arranhar suave, como se algo estivesse sendo raspado do outro lado da porta. Minha cabeça de criança buscou a explicação mais lógica. Ratos. Mas o som não parecia de ratos. Era um ritmo lento e constante, quase como se alguém estivesse desenhando com a ponta de um prego na madeira. Fiquei paralisado na cama, com o coração batendo forte no peito. O som parou tão de repente quanto começou, me deixando no escuro, ouvindo apenas o silêncio. No dia seguinte, contei para meu pai. Ele riu, dizendo que era a casa se acomodando.
ou que minha imaginação estava trabalhando demais. Ele, então, empurrou uma escrivaninha pesada em frente ao armário, bloqueando a porta. Pronto, problema resolvido. Agora você não vai mais ouvir nada. Por um tempo ele estava certo. A escrivaninha bloqueou a porta e a minha mente. Mas o verão chegou e com ele, o tédio. Numa tarde de chuva, eu estava jogando carrinhos no chão do meu quarto quando vi. Na porta do armário, logo abaixo da escrivaninha, havia um pequeno vão. E do outro lado, na parede escura do fundo, eu vi uma coisa brilhar. Era a maçaneta da porta. Uma maçaneta de cobre, polida, que parecia ter sido usada recentemente. Um calafrio subiu pela minha espinha. A escrivaninha estava lá, intocada. E a porta do armário estava fechada. Como? A maçaneta parecia nova e brilhava no escuro do vão. Naquele momento, não me importava mais o que era. Eu só sabia que não queria ficar ali sozinho. Nos dias seguintes, comecei a ver a casa com outros olhos. Reparei em um quadro antigo na sala de jantar, um retrato do meu bisavô. Ele estava com um sorriso esquisito, quase um escárnio, e o olhar dele parecia me seguir. Meu pai, percebendo meu medo, me perguntou: "O que foi, filho? Parece que viu um fantasma." "Pai, o bisavô tinha um filho?" Perguntei. "O que foi feito do João?" Ele ficou em silêncio por um momento. "O João? Ele era meu tio-avô. Morreu quando era criança. Teve uma doença grave." "Por que a pergunta?" "Não sei. É que o retrato dele parece ter o mesmo olhar que o bisavô." Menti. Meu pai riu de novo, mas a conversa me deixou inquieto. O nome do meu tio-avô era João. Meu quarto era o quarto dele. Comecei a me lembrar de pequenos detalhes. Os ganchos de casaco no armário, tão baixos que só uma criança poderia ter usado. A maçaneta da porta, no fundo do armário. O desenho arranhado na madeira, que eu jurava ter visto nas paredes do quarto. E a escrivaninha que meu pai tinha colocado na frente. A maçaneta brilhando. A noite do dia seguinte foi a pior. Eu estava na cama tentando pegar no sono quando ouvi o som de novo. O arranhar suave, mas agora mais perto, mais forte. Era como se a madeira da porta estivesse sendo rasgada. Eu tapei os ouvidos com o travesseiro, mas o som parecia vir de dentro da minha cabeça. Depois, o silêncio. E então, o som mudou. Não era mais um arranhar. Era uma batida suave, 3 vezes, na parede atrás da escrivaninha. Bum, bum, bum. Meu corpo inteiro estremeceu. E eu soube. Aquele não era um quartinho de bagunça. Era o quarto do João. Os dias seguintes foram uma neblina de medo. Eu não conseguia mais ficar sozinho no quarto. Eu dormia na cama da minha irmã ou no chão da sala, com a TV ligada. Minha mãe, preocupada, tentou me acalmar, mas eu não conseguia dizer o que estava acontecendo. Como eu ia explicar que a escrivaninha pesada, colocada ali para me proteger, tinha se tornado a coisa que me prendia à porta? Uma semana depois, meu pai decidiu que precisava pegar uma ferramenta que estava no armário do meu quarto. Eu tentei impedi-lo, mas ele não me ouviu. Ele empurrou a escrivaninha para o lado e abriu a porta do armário. "Está vendo, Gabriel? Nada demais, só algumas caixas velhas." Mas eu não estava olhando para as caixas. Estava olhando para a porta de madeira no fundo. A maçaneta de cobre brilhava, mas agora parecia mais enferrujada, mais velha. E na madeira, logo abaixo da maçaneta, havia uma inscrição. Uma palavra gravada com a ponta de um prego. Uma palavra torta e mal feita, como se fosse escrita pela mão de uma criança. "Socorro." Meu pai não viu. Eu fechei a porta do armário na cara dele, peguei minha mochila e fugi de casa. Eu não sabia para onde ir, mas sabia que não podia ficar ali. Naquela mesma noite, dormi na casa de um amigo. Na manhã seguinte, minha mãe me ligou. "Gabriel, volte para casa." Seu pai encontrou a chave do quartinho. A porta estava aberta. E... bom, o que ele viu lá dentro? Acho que você precisa vir e ver. Quando eu voltei para casa, a escrivaninha estava de volta ao lugar, mas a porta do armário estava escancarada. Meu pai estava parado na porta do quarto, pálido, com o rosto branco como um lençol. "Gabriel, você não vai mais dormir neste quarto, e nós vamos nos mudar o mais rápido possível." Ele me levou até o armário e apontou para a porta.
A porta de madeira escura não tinha mais a maçaneta brilhante. A palavra socorro não estava mais lá. A porta estava fechada, mas não trancada. E quando meu pai a abriu, meu coração parou. A pequena sala de bagunça que meu pai dizia existir estava vazia. Completamente vazia. Não havia caixas, não havia móveis antigos, não havia nada. Apenas as paredes de tijolo e uma pequena janela que dava para o nada. E no chão, no centro da sala, havia apenas uma coisa. Um pedaço de papel, envelhecido, com um desenho feito à mão. Era um bonequinho, de braços abertos, com um sorriso distorcido e 2 olhos sem pupilas. E ao lado dele, a mesma palavra gravada na porta: socorro. Hoje, eu tenho 30 anos e moro em outra cidade. Meus pais venderam a casa anos depois e nunca mais falamos sobre o assunto. Mas a cada vez que a palavra esconderijo é dita, a lembrança daquele desenho me assombra. E o som do arranhar na parede, a batida suave, ainda ecoa na minha mente. Aquele quarto, a porta no armário, o João. O que ele queria? E por que ele deixou aquele desenho para trás? Talvez a resposta esteja na palavra que ele deixou. Talvez ele não quisesse que eu o encontrasse, mas sim que eu o ajudasse. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal para mais relatos como este. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário sobre o que você achou da história e se já passou por algo parecido.